Você já reparou como é que o investidor de fundo imobiliário, o investidor da bolsa de valores em geral, como ele muda de humor muito rápido? Não faz muito tempo, nos vídeos aqui do canal, eu trouxe todo o racional explicando por que os fundos imobiliários estavam caindo. Expliquei a subida da taxa Selic, expliquei a subida do juro futuro e o quanto que isso era negativo para os nossos fundos imobiliários. Todo esse racional, nada mudou. Eu me arrisco a dizer que a gente está num cenário ainda pior. Mas quando a gente olha para os ativos em geral, a maior parte deles já subiu. Vários fundos imobiliários subindo muito forte. Eu tenho um grupo que eu chamo de grupo premium, que são meus primeiros alunos, quem confiou em mim lá atrás, no FIS na prática, e a gente tem um espaço para discussão. Eu considero ali como sendo a nata dos investidores de fundos imobiliários. Eles passaram por todo o meu treinamento, já investem há algum tempo e têm um alto grau de conhecimento sobre o mercado, estão de fato acostumados. Ainda assim, mesmo nesse grupo super seleto, que não tem inscrições abertas, caso alguém pergunte aqui nos comentários, é um grupo super restrito. Até lá, o investidor acaba se levando pela euforia e pelo pessimismo. Quando a gente viu o mercado desabando, caindo 2, 3, 4 dias seguidos, era comum a tristeza, o sentimento de que ativos no Brasil eram ruins, enquanto que eu argumentava que ter um plano é o mais importante. Você saber em quais ativos você vai investir. Pouquíssimos dias depois, algumas semanas depois, o sentimento já é o completo oposto. Vou colocar aqui na tela, vou pedir para a edição colocar aqui na tela, justamente o sentimento contrário. Investidores achando que perderam a oportunidade de comprar na queda. Que aqueles fundos imobiliários super baratos, aquele preço não vai voltar. O que você, investidor, precisa entender é que o mercado é cíclico. O mercado muda. O preço dos ativos, eles mudam a todo momento. O que é que muda muito pouco? O que é que muda com muito menos frequência? O valor dos ativos. E você, investidor de fundo imobiliário, você precisa separar o que é preço do que é valor. Eu vi uma entrevista de um gestor semana passada que ele falava assim: olha, fundos imobiliários caíram 10% em poucos dias. O shopping center, quando a gente está falando de um fundo imobiliário de shopping, ele não perdeu 10% de valor em uma semana. O ativo listado em bolsa perdeu. É por isso que você precisa distinguir muito bem se você tem bons ativos na carteira, se você escolheu bons fundos imobiliários. Se você escolheu bons fundos, você não precisa se assustar com a queda. Se você tem segurança de onde você está investindo, quando o mercado panica, quando infelizmente um monte de investidor pessoa física entra em pânico, é quando você precisa manter o sangue frio. É justamente quando você precisa seguir aí o seu plano como investidor. Outro problema é que vocês focam muito no curto prazo. Se você alongar um pouco mais a análise, se você alongar um pouco mais o horizonte que você está olhando, você vai ficar menos ansioso. Vamos imaginar que algum de vocês aqui não abriram um home broker nos últimos 30 dias, 40 dias. Vocês nem viram a maior parte da queda. O preço de hoje ele é praticamente o mesmo. Ou seja, quando o ativo cai muito forte e você tem confiança que você tem um bom ativo, é justamente quando você aproveita. Eu cheguei a responder esses dias uma caixinha de pergunta no Instagram. Se você ainda não me segue, te faço convite. Compartilho bastante conteúdo por lá também. Que eu falava exatamente isso. Olha, essas quedas bruscas em fundos imobiliários eu encaro como uma grande transferência de riqueza. Investidor, pessoa física vendendo no desespero, no completo pessimismo. Quem está comprando provavelmente é quem investe há mais tempo, quem entendeu o ativo, quem entendeu como é que funciona a dinâmica da renda variável. E eu quero que vocês aqui entendam isso. A renda variável, ela varia. Pode parecer óbvio,
mas o óbvio precisa ser dito. Você não pode buscar motivo por que um fundo cai 3%, por que um fundo sobe 3%. Isso não está no seu controle. O que está no seu controle é justamente escolher bons ativos. É nisso que você precisa colocar mais energia. Ter uma boa carteira de fundos imobiliários. E aqui vai uma dica, tá? Se você estiver assistindo aí no computador, pausa, anota. Sempre que você vê um fundo que você tem na carteira, que você comprou, que você tem posição e ele está caindo muito forte, se pergunta, aconteceu alguma coisa com ele? Perdeu o fundamento? Se for um fundo de galpão logístico, saiu algum inquilino? Aconteceu alguma coisa com o galpão? Se for um fundo de laje corporativa, o que aconteceu? Algum aluguel não foi renovado? Tem alguma coisa pior com o ativo em si? Se não tem, você precisa permanecer no plano. Não é porque a cotação do ativo cai que ele fica ruim. E não é porque ele só sobe que ele vira o melhor fundo imobiliário do planeta. Isso não existe. Não façam análise com base em cotações. Façam análise com base no fundamento. É isso que eu busco trazer aqui no canal. A gente comenta sobre vários fundos imobiliários, vocês dão sugestões de vários fundos para a gente poder comentar. Eu abro o relatório gerencial, eu faço um estudo dirigido junto com vocês, para que você consiga justamente investir com mais segurança. O ativo oscilar na bolsa é bom para o investidor que sabe o que está fazendo, para o investidor que tem segurança, porque ele vai ter consciência do que está acontecendo e ele vai ter a coragem de aportar nas quedas. Você abrir seu home broker, comprar seu fundo imobiliário quando ele só está subindo, é fácil. Você compra por 100, no dia seguinte está 103, você fica super feliz. Só que no mês seguinte, você vai aportar nele de novo. Você vai comprar por 103. Com o mesmo aporte do mês passado, você vai comprar menos cotas. Se você compra por R$100 e no mês seguinte a cota está R$95, você fica triste. Você dá ouvido àquelas pessoas na internet que falam você ganha R$1 de dividendo e perde 5 na cotação. Quando, na verdade, se você escolheu bons ativos, se o seu fundo imobiliário é bom, você agora compra ele por 95. Com menos dinheiro, você compra a mesma quantidade de cotas. E adivinhem, a cota volta para os R$100. Se o ativo tiver qualidade, no longo prazo, ele converge para os fundamentos. É isso que o investidor precisa colocar foco, precisa se dedicar a entender isso. Pensa com a cabeça de dono. Pensa que quando você compra uma cota de HGLG, por exemplo, que é um fundo imobiliário de galpões logísticos, pensa que você está comprando a parte do galpão. Você está comprando imóvel, você está comprando tijolo. Final de ano, dezembro, janeiro, quando as pessoas normalmente viajam, algumas viagens rodoviárias, e você pega aquela estrada e você vê ao longo da rodovia vários galpões logísticos, eles estão dentro de fundos imobiliários. Se você investe, você é dono de uma parte deles. Você vai ver que está tudo funcionando. O galpão está operacional, tem uma empresa que depende dele para poder fazer sua logística, sua armazenagem. É um ativo da economia real. Quando você passa a ter essa cabeça de dono, você deixa de olhar aquela cotação que só pisca no home broker. Você coloca energia em selecionar bons fundos e seguir seu plano. Quando você vira essa chave, você vai se tornar de fato um investidor de longo prazo. E o segundo estágio é não só ser investidor de longo prazo, é ser um investidor que aproveita as quedas, que aproveita o pânico no mercado para poder aumentar a posição, para poder comprar bons fundos imobiliários. Por isso, eu te convido, muda a forma como você enxerga os ativos. Você vai ver a paz que isso dá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva. Espero que tenha ajudado você a ser um investidor cada vez melhor. E se você quiser se juntar conosco no FIIs na Prática, o link está aqui na descrição. O melhor curso sobre fundos imobiliários, onde você vai ter aí um encontro comigo uma vez por mês, onde a gente vai tirar dúvidas, trocar ideias, comentar sobre o cenário macroeconômico e ajudar você a investir cada vez melhor.